Alívio para a Terra. O que os astrônomos antes classificaram como uma potencial ameaça para o nosso planeta, agora se revela muito menos perigoso. O complexo estelar chamado Moinho de Vento Cósmico, que poderia lançar raios gama letais à Terra, parece representar risco menor do que se pensava. Essa descoberta espetacular vem de um estudo recente que analisou mais de perto o famoso sistema Wolf-Rayet 104 Cosmos Compact, sua série de notícias com as informações mais importantes do espaço, sempre às quartas e domingos às 18 horas, apresentada por mim, Andréas no Espaço, Documentários Espaciais, A Mente por Trás de Andréas no Espaço, Documentários Espaciais, anteriormente conhecido como Wedges Cosmos. No centro desse fascinante fenômeno cósmico estão duas estrelas enormes e quentes, que orbitam uma à outra em um sistema binário. O sistema Wolf-Rayet 104 fica a cerca de 8.000 anos-luz da Terra, na constelação de Sagitário. Estrelas Wolf-Rayet são das mais massivas e quentes do universo, com temperaturas que passam de 25.000 graus Celsius, mais de 4 vezes a do Sol. Esses gigantes cósmicos têm ventos estelares intensos, lançando material no espaço a milhares de quilômetros por segundo. Pesquisas científicas mostraram que fortes jatos de gás de ambas as estrelas colidem no espaço entre elas e formam uma estrutura espiral de gás quente e poeira, lembrando um catavento. A espiral se forma porque as estrelas giram juntas e liberam material, como um aspersor giratório de jardim. Pesquisas anteriores indicam que a Terra está ao longo do eixo desse sistema. Essa suposição gerou preocupação, pois nosso planeta poderia ser exposto a intensos raios gama caso ocorresse uma explosão de supernova dessas estrelas. Esse receio levou ao apelido sombrio de Estrela da Morte para o sistema Wolf-Rayet 104, embora eu defenda aqui o uso do título muito mais chamativo de Sistema Binário da Morte. Isso fica a critério de vocês. A preocupação era válida. Estrelas Wolf-Rayet terminam em supernovas espetaculares, que podem levar a explosões de raios gama, os GRBs, os eventos mais energéticos do cosmos desde o Big Bang. Se um desses feixes atingisse a Terra, poderia causar efeitos catastróficos na atmosfera e possivelmente provocar uma extinção em massa. No entanto, uma nova análise, baseada em observações do Observatório Keck, no Havaí, levou a uma conclusão tranquilizadora. A investigação mostra que as órbitas das estrelas estão inclinadas de 30 a 40 graus em relação à Terra. A descoberta diminui a chance de emissão de raios gama para a Terra. Os astrônomos usaram espectroscopia de alta resolução, ou seja, analisaram detalhadamente os materiais e os movimentos nesse sistema para medir com precisão o movimento e a velocidade dos gases no sistema. Analisando o desvio Doppler, eles reconstruíram a geometria tridimensional do sistema e confirmaram que o eixo de rotação não aponta diretamente para nós, como se pensava. Grant Hill, pesquisador do Observatório Keck, explicou surpreso. Ao iniciar o projeto, esperava que as estrelas principais colidissem e que uma órbita frontal estivesse alinhada. Em vez disso, descobri algo completamente diferente. O sistema está inclinado cerca de 40 graus ao plano celeste. A inclinação do sistema significa que não vemos a espiral causada pelas duas estrelas diretamente de cima, mas sim de um ângulo. Como quando você observa um catavento de lado, não de frente. Essas descobertas também criaram um desafio aos astrônomos. Há uma discrepância entre o observado. Espiral de poeira orientada frontalmente e a órbita inclinada das estrelas. Essa inconsistência sugere que processos físicos mais complexos podem estar em jogo. Uma explicação pode ser uma influência gravitacional extra, talvez de uma terceira estrela ainda não descoberta no sistema. Alternativamente, campos magnéticos complexos ou pressão de radiação poderiam direcionar o movimento do material estelar ejetado para direções inesperadas. Essas questões abrem novas possibilidades de pesquisa e podem ampliar nossa compreensão de sistemas binários de grande massa.
Grant Hill disse ainda: "Este sistema é um exemplo clássico de como muitas vezes começamos um estudo na astronomia, só para depois enfrentarmos enigmas inesperados do universo." No fim, essas surpresas nos proporcionam insights mais profundos sobre a física e o cosmos. Os resultados da equipe foram publicados nos Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Oferecem alívio à Terra e novos insights sobre processos em sistemas binários. O estudo combinou dados de observação com modelagens computacionais para reconstruir a estrutura tridimensional desse sistema. Pesquisadores identificaram possíveis mudanças na estrutura dos ventos, nas ejeções e nas taxas de perda de massa dessas estrelas ao longo do tempo, o que pode trazer novos insights sobre a evolução de estrelas massivas. No passado, será que alguma estrela em explosão já atingiu a Terra ou seus ejectas? Um exemplo particularmente proeminente disso, ou seja, de uma extinção em massa potencialmente causada por uma explosão de raios gama, é a extinção em massa do Ordoviciano Siluriano, que ocorreu há cerca de 440 a 450 milhões de anos. Cientistas sugerem que a primeira extinção desse período pode ter sido causada por explosão de raios gama. Originada de uma hipernova em um braço próximo da Via Láctea, até 6.000 anos-luz da Terra. Esse cenário confirma que organismos parecidos com plâncton foram mais afetados na primeira onda de extinção, e espécies de águas rasas tinham maior risco de extinção que as de águas profundas. Embora não haja provas de uma explosão de raios gama assim, ele também pode explicar a rápida expansão das geleiras, pois a radiação de alta energia teria causado a formação de dióxido de nitrogênio, um aerossol de cor escura que resfria o planeta ao bloquear a luz solar. Uma explosão de raios gama dessa distância poderia causar consequências devastadoras para a humanidade, mas não seria fatal para toda a espécie. Uma explosão assim afetaria principalmente a camada de ozônio, com modelos que mostram uma redução global de 25 a 35% e localmente prevêem até 75%. Isso levaria a uma perigosa elevação da radiação ultravioleta na superfície da Terra e poderia causar danos ao DNA até 16 vezes maiores do que o normal. Ecossistemas marinhos seriam especialmente vulneráveis, pois a radiação ultravioleta pode atingir até 75 metros em águas claras e prejudicar o plâncton, responsável por cerca de 40% da fotossíntese oceânica, o colapso das cadeias alimentares marinhas e a perturbação do ciclo do carbono podem ter consequências amplas. Sociedades tecnologicamente avançadas poderiam adotar medidas de proteção, mas regiões e países vulneráveis seriam gravemente afetados. A humanidade como um todo certamente poderia sobreviver, mas com uma população consideravelmente reduzida e sob condições de vida drasticamente alteradas.